Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos terminar o capítulo 1 do livro de Romanos. Nós estamos vendo aí o livro do John Stott, a mensagem de Romanos, e esse capítulo ele traz sobre a depravação da sociedade gentílica. E aí a gente vai estudar hoje do versículo 18 até o 32, que é até o final dele. Então, não deixe de assistir, essa aula é muito especial, é muito interessante e muito atual. São os versículos-chave do capítulo 1, são aqueles que realmente, né, Deus ele trabalha contra aquilo que o homem, né, projeta. Deus projetou uma coisa, o homem ele fez daquilo que Deus tinha projetado da forma como ele quis. Né? E aí a gente vê muitos problemas, muita desobediência por parte do homem. Bom, a queda, ela não trouxe apenas alguns arranhões. A queda que a gente está narrando aqui, lá no capítulo 3 de Gênesis, né, tanto com Adão, com Adão e Eva, a gente tem a queda dela lá, em que o homem é afetado, a mulher é afetada, né, a natureza ela é afetada de uma forma também consubstancial por conta do pecado. Então a queda ela não trouxe apenas alguns arranhões à humanidade, mas também ruínas, destruição e o pior de tudo, que morte espiritual. Esse é um conceito de Hernandes Dias Lopes. E o nosso problema, meus irmãos, não é metafísico, ele é moral. Nós não precisamos de nenhum guia espiritual ou de exemplo inspirador de alguma arte. Nós precisamos de um Salvador real. E esse Salvador real é Cristo Jesus, porque nós estamos sobre a ira de Deus. O nosso pecado nos separou de Deus e nós precisamos de um Salvador. E quem faz esse papel de Salvador é Jesus Cristo, ele que nos justifica diante do Pai. Isso nós vimos na aula anterior. Bom, vejamos então, 1 Romanos 1, 18 a 23. Quando a gente estuda esse versículo 18, a gente vê que primeiro aqui Paulo ele rechaça a teoria de que o homem é naturalmente bom. O homem, ele não é bom por natureza. O pecado afetou ele de tal forma que ele deixou de ser bom. Jean-Jacques Rousseau, ele estava ao dizer que o homem é essencialmente bom, ou ele diz que o homem ele não pode ser essencialmente bom. O homem, a gente vai verificar, desde a sua natureza, desde pequeno, o homem já tem traços de maldade, de pirraça. Menino pequeno já a gente viu, fazendo coisas aí que a gente fica até assustado. E a sociedade, ela é um reflexo daquilo que passa dentro do nosso coração. Por isso, Jeremias 17:10 diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então, tudo aquilo que passa no nosso coração se torna um reflexo daquilo que nós vivemos. E o mundo gentil, ele é descrito por Paulo como um antro de vício. Então, em Romanos de 1 a 24, 32, Paulo ele dá essa descrição ao dizer que o homem, a mulher, trocou seu uso natural, e aí fez coisas terríveis, atrocidades terríveis. Os gentios, eles pecaram contra a revelação natural. E os judeus contra a revelação especial, já que eles eram o povo de Deus, o povo escolhido. Então, eles tinham um chamado especial. Já os gentios não. Os gentios, Deus se revela a eles naturalmente, dentro de si. Tanto é que o livro de Eclesiastes fala que sem o homem saber, Deus colocou a eternidade dentro do coração dele.
Então, nós temos uma ansiedade, que é uma ansiedade natural, um desejo de adorar alguma coisa, e esse desejo nos faz a adorar um Deus ou deuses. Paulo, ele quer demonstrar que tanto gentios como judeus precisam de um Salvador. Gentios, porque eles necessitam de um Salvador para reconciliar com o Pai. Os judeus, que têm um chamado, uma revelação especial, eles, vindo Jesus Cristo, eles não o receberam como seu Salvador. Então, tanto gentio quanto os judeus precisam de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. O texto que vamos estudar não é só uma radiografia da sociedade gentílica dos dias de Paulo, é um sombrio quadro do mundo pagão. E é também um diagnóstico sombrio da condição do homem nos nossos dias atuais, do homem contemporâneo. A humanidade toda está moralmente arruinada. Um segundo aspecto que nós verificamos aí em Romanos 1, 18 a 23, Paulo, ele rejeita a ideia de que o maior problema humano é a falta de conhecimento. Não é conhecimento, nós temos demais. Hoje nós temos conhecimento por meio da mídia, dos meios de comunicação, da internet, sei lá o que for. Nós temos tanto informação, né? E assim, não é a falta de conhecimento que é o nosso maior problema. O maior problema do homem não é também a ignorância, ou seja, o problema do homem não é a ignorância da vontade de Deus, mas abafar e sufocar essa verdade, que Cristo veio e morreu por nós, que Deus preparou um Salvador, que Deus amou o homem, e aí Deus deu estudo de bandeja, mas o homem, ele por si só, ele tenta abafar e sufocar essa verdade. E não é o desconhecimento involuntário da verdade de Deus, mas a rejeição consciente dessa verdade. Irmãos, você que prega o evangelho, você que tem levado a palavra de Deus aí, você vai verificar que isso aqui é uma verdade pura. Nós temos muita rejeição consciente da verdade. Falar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, isso aqui parece que para as pessoas virou balela. As pessoas, elas rejeitam conscientemente essa verdade de que Cristo morreu por elas, que Cristo é o Salvador, que Cristo justifica ela, que Cristo é o expiador, ele pagou esse preço ali, ele fez a expiação por nós. As pessoas rejeitam de uma forma até assustadora. E Deus, ele se revelou ao homem, mas ele sufocou esse conhecimento, banindo Deus deliberadamente da sua vida. Deus se revela assim ao homem, mas o homem, ele tem o poder e a livre escolha de querer, por conta do seu livre-arbítrio, banir Deus deliberadamente da sua vida. E um terceiro aspecto, Paulo, ele repudia a falsa mensagem de que o homem tem apenas necessidades imediatas. A pregação contemporânea mostra que o homem ele tem algumas necessidades imediatas e temporais, mas não está perdido. Uma urgência que nós precisamos nos nossos dias atuais, nós precisamos voltar a pregar sobre a condição do homem em nossos púlpitos, porque hoje boa parte dos pregadores eles têm medo de falar de pecado, falar da condição do homem, que ele está perdido nos seus pecados e delitos, que o homem está longe de Deus porque ele se afastou de Deus por conta dos seus pecados. Existe uma urgência, meus irmãos, premente de nós nos voltarmos para Deus e também pregar que o homem ele precisa de um Salvador e que se ele não se arrepender dos seus pecados, ele sim vai para o inferno.
Céu e inferno são coisas que nós não podemos descartar nunca das nossas pregações. Pecado e arrependimento são coisas que nós não podemos descartar das nossas pregações. Então, precisamos voltar a falar sobre a condição do homem em que ele se encontra nos nossos dias atuais. Um quarto aspecto que a gente encontra em Romanos 1, 18 a 23, Paulo rejeita uma evangelização que não trate do núcleo do problema humano. Então, floresce no meio evangélico uma mensagem focada nas necessidades imediatas do homem. A teologia da prosperidade, ela traz muito em moda a questão da cura, da prosperidade, que Deus é obrigado a curar as pessoas, que Deus é obrigado a prosperar as pessoas. Onde que a gente vê isso na Bíblia? Eu sei que Deus pode prosperar, eu sei que Deus pode curar, mas Deus cura porque Ele quer, e não porque as pessoas querem que Ele cura. Então a gente tem aqui, floresce no meio evangélico uma mensagem focada nas necessidades imediatas do homem, cura e prosperidade, e dos pretensos direitos desse homem. Se der bobeira, o homem, ele quer dar ordem a Deus, que é um trem totalmente contrário, antibíblico. Augusto Nicodemos, eu até coloquei do lado aí um livro dele, A Supremacia e a Suficiência de Cristo. Augusto Nicodemos, ele interpretou o texto em 3 grandes assuntos, Romanos 1, 18 a 23. Primeiro, capítulo 1, 18 a 20, ele trata sobre a revelação. Segundo, sobre a rejeição do homem, capítulo 1, versículo 21 a 23. E terceiro, a retribuição. Já que ele resolveu andar longe de Deus, Deus retribuiu aquilo que ele buscou. Vejamos, um homem, ele só pode conhecer a Deus porque esse se revelou. Deus se revelou ao homem. Caso contrário, não tem nenhuma possibilidade do homem conhecer a Deus. Deus se revela a ele. Foi Deus realmente que nos escolheu. Deus é que se revela a nós para que nós possamos se achegar até ele. A revelação natural, ela é suficiente para mostrar a majestade de Deus. Capítulo 1, versículo 20. Aqui a gente vê que Deus, essa revelação natural, que é para os gentios, já que para os judeus é uma revelação especial, ela é suficiente para mostrar que Deus é todo-poderoso, que Deus é majestoso, que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, todos os atributos comunicáveis e não comunicáveis de Deus. A revelação natural, ela é suficiente para tornar o homem indesculpável perante Deus. Então, essa revelação veio mostrar para o homem que ele é indesculpável, que ele precisa de um Salvador. Ninguém, mas ninguém mesmo, poderá dizer a Deus no dia do juízo: eu não sabia que o Senhor existia, não sabia que o Criador, que Ele era o Criador do universo. Ninguém, meus irmãos, porque essa revelação natural, ela vem ao homem, e hoje nós vivemos num mundo secularizado, ou num mundo assim, globalizado, em que o Evangelho ele é propagado, ele é anunciado em todas as nações, através da mídia, através da televisão, através do rádio, através da internet, seja lá o que for. As pessoas não têm desculpa de falar assim: eu não sabia, ninguém me falou de Cristo. Tem até um hino, ninguém me falou de Cristo. E uma outra coisa também que a gente precisa entender, que ninguém nasce ateu. Na verdade, esse conhecimento de Deus é sufocado pelas pessoas, ou porque ela passou um grande trauma, ou porque ela
ela perdeu alguém, ela perdeu uma pessoa que ela amava e ela se realmente ficou muito contrariada com Deus, né? Ela viu pessoas morrendo e ela ficou contrariada e aí ela fala, não, Deus não existe. Se Deus existisse, ele não tinha tirado essa pessoa de mim, tantas pessoas não teriam morrido. Esse é um discurso das pessoas realmente que passaram por um grande problema, geralmente, não estou falando que são todas, mas uma coisa de fato, que eu posso afirmar aqui, que ninguém nasce ateu. Vejamos então a rejeição. Capítulo 1, versículos 21 e 23. O homem tem conhecimento suficiente. 1:21 diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus. Nós temos um conhecimento natural e, por si só, nós desejamos adorar alguma coisa ou algo. O homem, ele rejeita conscientemente essa revelação natural. Não, por isso fala-se, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Ou seja, eles sufocaram Deus, eles não quiseram Deus em suas vidas. Deixando de glorificá-lo por quem ele é, e a Deus nós devemos adorá-lo, a Deus devemos nos dobrar os nossos joelhos humildemente, reconhecer que ele é santo, 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 e ninguém há como ele, não existe outros deuses como o nosso Deus. E o que o homem fez ainda, deixando de lhe agradecer pelo que ele fez e pelo que ele faz. Glória a Deus. Bom, a rejeição. Um homem, ele tem um comportamento inconsequente. Ou seja, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Capítulo 1, versículos 22, 21 e 22. O raciocínio errado leva o coração às trevas. E uma mente sem Deus produz uma vida de trevas. Vou repetir isso aqui porque isso aqui é muito importante para que você marque isso aí, depois escreva isso aí. Diz, uma mente sem Deus produz uma vida de trevas. E o homem, meus irmãos, ele tem uma idolatria irreverente. Se você pegar o povo lá no Egito, saiu, por volta, vez por outra, eles reclamando para Moisés, que queria voltar para comer as cebolas, comer as comidas que eles estavam lá comendo. Quando Moisés sai um pouquinho deles, que ele fica 40 dias, orando e jejuando, afastado daquele povo, o povo ele se rebela contra Deus, pede para fazer Deus, para que eles possam adorar. Então o homem ele tem uma idolatria irreverente. Aquilo que começou na mente e desceu ao coração deságua na religião. E aí a religião leva a adorar outros deuses. Bom seria que a religião nos levasse a adorar somente um Deus. A mente humana nunca é um vácuo religioso. Se houver ausência do que é verdadeiro, sempre haverá a presença do que é falso. Por isso, Jesus Cristo deixa bem claro, ninguém pode adorar a dois senhores, ou há de adorar um e rejeitar o outro, ou há de rejeitar um e adorar o outro. A retribuição. Capítulo 1, versículos 24 e 32. Da idolatria, presta atenção, da idolatria para a imoralidade é um passo. Diz que coçar e pecar, basta começar. E da idolatria, se você é um idólatra, para você se tornar um imoral, é um passo muito grande. John Stott diz, a história do mundo confirma que a tendência da idolatria é acabar em imoralidade. Uma falsa imagem de Deus leva a um falso conceito de sexo. Arrancado de Deus, da fonte de sua vida e felicidade, o homem procurou a satisfação em quem? Na criatura, e não mais em Deus.
nós tentamos preencher o vácuo deixado por Deus com prazeres carnais. O homem em si só, ele torna-se insaciável. E qual foi, então, a retribuição? Já que ele buscou seus prazeres, ele buscou não em Deus, mas na própria criatura satisfazer os seus prazeres, aí tem a retribuição, 24 a 32. John Moore diz que o pecado cometido no terreno religioso, ele é castigado pelo pecado na esfera moral. Por quê? Primeiro, porque o juízo de Deus, ele é tanto temporal, no nosso tempo, como eterno. Né? Porque se você morrer nos seus delitos e pecados, você vai para o inferno e vai sofrer eternamente. 24, 26 a 28. Preste atenção, eu vou repetir para você, se você pecar, e você morrer nos seus delitos e pecados, você vai ser condenado, porque Deus é justiça e também juízo, e você vai para o inferno e você vai ser castigado eternamente. Segundo, o juízo mais severo de Deus é dar ao homem o que ele quer. Se ele quer realmente, né, se deleitar dos seus prazeres, da sexualidade, né, e aí ele se rolar com tudo aquilo lá, Deus lhe concede os desejos do coração dele, tanto para o bem quanto para o mal. A idolatria e a imoralidade são tanto a causa como a consequência do juízo divino. Então, chega a certo ponto, né, que Deus pune as pessoas idólatras e aquelas que vivem na imoralidade, na devassidão dos seus pecados. Nesse ponto 3, a gente vê que a idolatria e a sensualidade sempre andaram juntas. São tanto a causa da ira divina como a consequência do juízo divino. Muitas nações foram destruídas. Se você pegar Sodoma e Gomorra, quando o povo se aflorou, quando Deus mandou lá os anjos para poder destruir aquela cidade, né? A imoralidade já era tão grande, a idolatria era tão grande que chegou a um limite e Deus fala, não, basta, chega, né? Aí Deus dá ordem para que seja destruído. E ali a gente vê que tanto a idolatria quanto a sensualidade sempre andaram juntas. E isto é a causa da ira divina e também consequência do juízo divino. Presta atenção nisso aqui. O homossexualismo é o mais baixo nível de degradação moral e a maior expressão do juízo de Deus. Quer que eu repita? Vou repetir para você. O homossexualismo é o mais baixo nível de degradação moral. Se você quer medir o nível de degradação moral de uma cidade, você verifica a quantidade e como o homossexualismo tem afetado essa cidade. Você vai ver, né, que ela chegou a um nível tão degradante, moralmente falando, né, que isso já cabe o juízo de Deus sobre ou essa cidade ou sobre o indivíduo. Sobre o homossexualismo, Hernando Dias Lopes, ele já dizia, Paulo diz que Deus entregou tais homens à imundícia, capítulo 1, versículo 24, e também as suas paixões infames, 1:26, e a uma disposição mental irreprovável, já foram reprovados por Deus, 1:28. Tanto a imundícia como as paixões infames, assim como a disposição mental reprovável, apontam para a imoralidade sexual, sobretudo o homossexualismo. O que começou no raciocínio, passou pelo julgamento e se transformou em religião, que agora desemboca num comportamento desregrado.
E nós vemos aqui, meus irmãos, 3 pecados são aqui destacados pelo apóstolo Paulo. Não eu falo, mas John Stott, no seu livro, a Bíblia fala em Romanos 1, capítulo 26, tá? E o pastor Josley coaduno dessas ideias. 3 pecados aqui são destacados. Vejam bem. Primeiro, lesbianismo, capítulo 1, versículo 26. As mulheres que sempre foram guardiãs da moralidade, aí diz assim, quando até as mulheres se corrompem, a cultura já chegou ao fundo do poço. Eu gosto muito disso aqui, que as mulheres sempre foram guardiãs da moralidade. Quando elas se corrompem, a cultura já chegou ao fundo do poço. 2. O homossexualismo, 1, 24, 27. Paulo aponta 7 características desse pecado abominável. Primeiro, ele é, segundo Deus, imundícia. 1:24. Segundo, ele desonra o próprio corpo, porque Deus fez um homem e mulher, né, com seus órgãos sexuais diferentes um ao outro, para que houvesse a união de homem e mulher. E quando o homem faz isso, homem com homem, mulher com mulher, ele desonra o seu próprio corpo, conforme nós encontramos aqui em Romanos 1:24. Terceiro, a gente vê também uma paixão infame, 1:26. O quarto, uma antinaturalidade. Isso não é natural, meus irmãos. Um quinto, contrário à natureza humana, aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus fez, 1:26. Deus considera isso também como torpeza, 1:28. E Deus considera um erro. E um outro aspecto aí que a gente vê, 3 pecados que são destacados pelo apóstolo Paulo, um terceiro é a disposição mental reprovável. Já foram reprovados, mentalmente falando, já foram reprovados. 1:28-31. A decadência moral atinge todos os relacionamentos com Deus, consigo próprio, com o próximo e com a família. Paulo, ele faz uma lista de 21 itens num diagnóstico sombrio da realidade que nos cerca. Vejamos. Primeiro, cheios de injustiça. A palavra grega adikia significa roubar tanto aos homens como a Deus de seus direitos. Os direitos que seriam de Deus, eles tentam roubar para si. Segundo, cheios de malícia. A palavra grega, poneria, se refere a uma maldade sedutora, maligna. Trata-se da pessoa que não apenas é má, mas procura arrastar outros para a sua maldade. Ela não se contentando somente consigo, ela arrasta mais outras pessoas com ela. Um terceiro pecado da lista que Paulo faz é cheios de avareza. A palavra grega, pleonexia, é o desejo desenfreado de quem não conhece limites nem leis, o desejo insaciável de ter o que não lhe pertence por direito, e o amor insaciável às possessões e aos prazeres ilícitos. Quarto, cheios de maldade. A palavra grega, kakia, descreve o homem desprovido de todo o bem. Trata-se da pessoa que tem a inclinação para o que é o pior. E o vício essencial que inclui todos os outros e do qual todos os outros procedem. Um quinto, possuídos de inveja. A palavra grega, phytonos, descreve o terrível sentimento de sentir-se desconfortável com o sucesso dos outros. Ele não se sente feliz quando alguém alcança sucesso. Não só desejando o que lhes pertence, querendo aquilo que a pessoa adquiriu, mas também alegra-se com as tragédias do próximo, do seu irmão. Possuídos de homicídio.
A palavra grega fonos se refere a desejo, intenção ou atitude de ferir o outro para lhe tirar-lhe a vida. O assassino é também aquele que odeia seu irmão. 1 João 3,15. O homem pode ver a ação, mas Deus conhece a intenção dos nossos corações. 7, possuídos de contenda. A palavra grega eres diz respeito ao sentimento e à atitude daquela pessoa que é dominada pela inveja e por tudo isso se torna facciosa e se torna briguenta. 8, possuídos de dolo. E a palavra grega, dolos, retrata a pessoa que não age de maneira reta, usando sempre métodos tortuosos e clandestinos para tirar alguma vantagem. 9, possuídos de malignidade. A palavra grega kakoeteia descreve a pessoa que sempre supõe o pior acerca dos outros. É a pessoa que sempre vê as coisas pelo lado mais sombrio. Ela não vê coisas boas, ela só vê coisas negativas. E ela só vê o pior nas pessoas, ela não consegue ver coisas boas nas pessoas. 10, difamadores. A palavra grega psitristes representa a pessoa que murmura suas histórias maliciosas de ouvido a ouvido, vai chegando de ouvido a ouvido, falando, maliciando, falando besteira, falando coisas más para as outras, difamando outras pessoas. Nós temos o 11, os caluniadores. A palavra grega catalalos refere-se à pessoa que proclama publicamente as suas infâmias, fala mal do irmão, calunia. 12, aborrecidos de Deus. A palavra grega theostigés retrata o homem que odeia a Deus, porque sabe que Deus é estorvo, Deus está atrapalhando o seu caminho de licenciosidade, de bom grado, ele poderia eliminar Deus, se pudesse, pois para ele o mundo sem Deus lhe abriria o caminho para o pecado, ele poderia fazer o que quer. 13, insolentes. A palavra grega hibristes retrata a pessoa altiva, a pessoa soberba, radicalmente cruel, que encontra prazer em prejudicar o próximo. 14, soberbos. A palavra grega hiperefanos descreve a pessoa que está cheia de si mesma, como um balão cheio de vento. Este é o ponto culminante de todos os pecados. Trata-se de quem despreza a todos, exceto a si mesmo, e tem prazer em rebaixar e humilhar os outros. 15, presunçosos. A palavra grega alazon descreve a pessoa que pensa de si mesma além do que convém e exalta a si mesma assim da medida. Eu me amo na minha idade, eu não consigo viver sem mim. Presunçosos. Inventores de males. As palavras gregas efeuretes e kakon retratam aquelas pessoas que buscam novas formas de pecar, novos recônditos nos vícios. Nós temos 17, desobediente aos pais. As palavras gregas goneusim e epitéis se refere àquela atitude dos filhos de sacudir o jugo da obediência dos pais. Trata-se de filhos rebeldes e irreverentes. Lá no Antigo Testamento a gente via nas leis de Moisés falando sobre o filho contumaz. 18, insensatos. A palavra grega assinetos descreve o homem que é incapaz de aprender as lições das experiências. Trata-se da pessoa culpada de grande sandice que se recusa a usar a mente e o cérebro que Deus lhe deu. 19, pérfidos. A palavra grega assintetos descreve a pessoa que não é confiável. Então, pérfido é uma pessoa não confiável. É aquela pessoa desonesta em que não se pode confiar.
E é terrível quando você tem alguém desonesto dentro da igreja, você tem que ficar observando, né, para que ele não faça coisas erradas lá. Então você sempre tem que estar de olho nele. 20, sem afeição natural. A palavra grega astorgos significa sem amor à família. Trata do desamor dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E a falta de afeto é a falta de afeto entre irmãos de sangue. A prática abusiva de aborto, não está nem aí para a vida. E os crimes familiares, mata pai, mata filho, como se matasse qualquer um, apontam para a gravidade desse pecado em nossos dias. Sem misericórdia. A palavra grega anelemo retrata a pessoa implacável, sem piedade, que fere e mata o outro sem compaixão. Aleluias. Bom, a gente vê, terminando os versículos aí, Romanos 1, 24, 32, que o versículo fala assim, que são dignos de morte as pessoas que praticam tais coisas e não só praticam, mas também consentem, são dignas de morte. Pode olhar aí em Romanos 1, 24, 32, você vai encontrar isso que eu estou falando para você. Tal grau e como Deus, né, é contrário a tudo isso aqui. É um capítulo fenomenal, um capítulo especial e que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a esses tipos de pecados que a gente encontra dentro das nossas igrejas. Pessoas carregando essas imundícias aí precisam ser saradas. Por isso o autor, John Stott, aqui, ele faz uma alusão para que a gente possa voltar a falar em pecado. Pecado sempre foi pecado e continua pecado. Foi lá no tempo de Adão e é pecado nos nossos dias atuais. Nós precisamos falar da condição do homem, porque ele não se arrepender dos seus pecados, meus irmãos, ele vai para o inferno e você vai ser culpado dele se você não avisar ele. Amém? Glória a Deus. Nós estamos usando aí o livro do John Stott, a mensagem de Romanos, e quem lhes falou foi o pastor Jusley, e eu gostaria que você entrasse lá na minha página no YouTube. Basta você, quando entrar no YouTube lá, colocar pastor Jusley Gama, ele vai aparecer lá, você vai se inscrever, basta clicar lá, se inscrever, você está inscrito no meu canal. E divulgue esse material. As cartas de Romanos, irmãos, não tem como a gente não ficar impactado, né? Não ficar, ou não ter uma mudança consubstancial, uma mudança realmente com relação a esse livro. Tá bom? Que Deus nos dê uma nova oportunidade de estarmos juntos. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus nos permitir.